Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Esse é mais um Morada News que está no ar. Nas terças-feiras, nós temos as nossas células, um momento de grande comunhão e amizade. Não fique de fora! Se você quer participar de alguma célula e ainda não sabe como, procure o nosso pastor Juan. Será um prazer imenso recebê-los. Às quartas-feiras, nós temos o Morada Virtual, um programa de entrevista, conversa e boa música. Não perca! Vale lembrar que às quintas-feiras, o pastor Oséias nos conduz nos estudos bíblicos da quarentena. É uma ótima oportunidade de reflexão sobre os momentos atuais que estamos vivendo. Conheça também o podcast Bora Pensar, produzido pelo pastor Oséias. É direto pelo Spotify, é só você assinar e ouvir. Todos os sábados, às 18 horas, nós temos encontro marcado no canal IB Morada. Lives com muita música para todos os gostos. Todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse período, temos estudado o Apocalipse Esperançoso. Vem estudar conosco! Não podemos esquecer que às 7 horas da noite, aos domingos, nós temos um encontro marcado com toda a igreja. É a nossa grande celebração. Não deixe de participar e, aliás, compartilhe com todos os seus amigos. Tchau! Vamos louvar? Como é precioso! Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Olá, meus irmãos queridos da Igreja Batista Morada em Camburi. Fique muito à vontade. Neste momento, tenho o prazer de estar acompanhado com o irmão Mauro Basto, nosso supervisor de célula. Está aí, Mauro. Nosso querido ministro Jetson, que está com uma vestimenta bem patriota. Está aí alegrando os corações de quem tem um coração verde e amarelo. Isso aí. Jetson, nobre. Então é um prazer estar com esses dois varões de Deus, juntamente comigo, para esta morada, esta quarta-feira, essa morada virtual, essa quarta-feira que é bênção para a nossa vida. Fala, Jetson. Olá, gente, tudo bom? Mais uma quarta aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem produtiva, Pastor Juan. Pastor Juan propôs um tema muito interessante aqui para nós. Estamos aqui usando a tecnologia
para chegar esse debate, essa conversa até você, moradense, você que está sempre aqui na nossa audiência, participando dos nossos programas. Grande abraço, Pastor Juan e Mauro. Grande abraço para o Mauro também. Olá, pastor Jetson, irmãos de morada. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando, né, desse momento. Participei de uma reunião presencial e agora de forma virtual. Como o Jetson falou, também estou muito feliz. O assunto é interessantíssimo, o debate vai ser muito bom, vai enriquecer bastante a todos nós. Fique com a gente até o final. É isso aí, meus queridos. Muito bem. Hoje o nosso tema, depois de ter ouvido um momento de louvor com o nosso irmão Jetson, e depois de você ter participado aí desse momento espiritual, o tema do momento que quero aproveitar é este assunto, talvez tão debatido e tão questionado por muitas pessoas. Vamos lá. Como é sua vida quando não está em comunhão no corpo de Cristo? Como é sua vida quando não está em comunhão no corpo de Cristo? Por quê? Por que, Jetson? Por que, Mauro? Então, são de fato perguntas que nós precisamos nos questionar, e eu estou trazendo esse assunto porque está sendo comum nos dias de hoje cristão de não estar sentindo falta do corpo da igreja, cristão que está tendo um sentimento que não está fazendo falta de se congregar, não sente saudade de estar junto com a igreja, não sente saudade de estar louvando a Deus em comunhão, não sente essa saudade de estar junto com as pessoas. Assim também é normal vermos irmãos em Cristo que estão com muita saudade de participar das celebrações presenciais, estão com muita saudade de estar participando desse ajuntamento espiritual que nos ajuda e que traz consequências positivas na nossa vida espiritual. E aqui vem esse bate-papo de como podemos então como podemos entender isso através da luz da Bíblia e como podemos melhorar e pedir a Deus que Deus venha nos dar uma luz de esperança, uma luz logo para voltarmos a congregarmos junto. Não é, Jetson? É isso mesmo, pastor. Eu lidero alguns músicos, dou um certo direcionamento à igreja a respeito de adoração, e todos nós aqui, nós três, né, estamos envolvidos nesse pastoreio de pessoas, nesse processo de condução, né? E eu gosto muito de algumas expressões que a Bíblia nos chama como rebanho, como família de Deus, como forasteiros, né? Essa terra não nos pertence, como embaixadores, né? Todas essas palavras nos faz pensar de que, e também toda a história do povo de Israel, que era um povo separado, e no Novo Testamento, Paulo vai usar algumas expressões, né, dizendo que nós fomos comprados por um alto preço, nós fomos separados. Pensar, eu acho que o tema nos faz pensar, de fato, quem nós somos. Nós somos uma família, nós somos uma igreja, um corpo, né? A igreja, ela traz essa referência do corpo de Cristo, que precisa estar juntos. E é verdade, pastor, há uma certa preocupação de muitos que não valorizam esse privilégio de fazer parte de uma família espiritual, né? Então, essa abertura aqui, talvez
quem é você fora do corpo? Também pode ser uma pergunta para a gente pensar, né? Mas o como está a sua vida, eu estou olhando assim para mim, como o serviço, como hoje eu estou, de certa forma, muito envolvido com a igreja, né? Como isso fortalece a minha espiritualidade, pastor? Estar Sim. numa célula, estar servindo lá nos cultos do domingo, estar servindo de modos diferentes, como muitos, né, da nossa comunidade, do corpo de Cristo, da Igreja Morada, tem servido, tem buscado, porque isso traz vida, isso traz revelação, né? E aí, indo para a pergunta que eu já abri muito aqui, como é a sua vida quando não está em comunhão no corpo de Cristo? É vazio, é estranho. Eu vou falar que é estranho. Eu acho que na minha, na, no meu diário, né, eu estou sempre em atividade. É estranho pensar que está longe, né? O pensar que está longe da comunhão do corpo de Cristo. Pastor Jetson, é muito gostoso, né, esse bate-papo, essas considerações iniciais. E é uma pergunta que faz refletir, né, como que nós estamos, por que nós estamos assim, né? Ou seja, é uma coisa que mais introspectiva. Eu gosto de pensar que é como se fosse a parábola do filho pródigo, né? A gente não está presencialmente reunidos, né? Ou seja, fica aquele sentimento de que na presença do Pai, no caso aqui, na presença dos irmãos, né? No calor dos irmãos do corpo de Cristo. Eu acho que isso é vital para o nosso crescimento, é vital para nossas percepções espirituais. Mas como nós não estamos nesse momento, né, em função da pandemia, como que o Gerson falou, também concordo com ele, é meio vazio, parece que falta algo, né? Não é a mesma coisa a gente estar num bate-papo ali no calor do debate, não é a mesma coisa você estar numa célula, né, onde você pode pegar, abraçar os irmãos, né? No próprio culto de celebração também é uma coisa esquisita, né? Como diz, eu tenho muitos conhecidos, né, muitos amigos mineiros, né? Como diz o mineiro, é um trem esquisito. Então eu acho que é isso que eu penso. Ok. Então, o que mais está me chamando a atenção, antes da gente entrar mais aí no tema, é que eu tenho percebido, mesmo diante da pandemia, lógico que o nosso estado nem se achega ao estado de São Paulo, do Ceará, do Rio de Janeiro, com tantos casos massivos, mas às vezes fico me questionando de como, às vezes, também o próprio medo consegue nos cristalizar e nos paralisar algo tão essencial. Esse dia, há uns dias atrás, eu fui questionado por ninguém da nossa congregação, mas são pessoas de fora desse círculo que eu faço parte, são pessoas não cristãs, mas fazem a seguinte pergunta: onde está Deus? Para onde Deus foi? Será que Deus deixou o mundo e agora o mundo está sendo tomado pelo vírus, pelo medo, pela ansiedade e pela espera de uma vacina? E aí vem outras questões também, que parece que quando a nossa vida não está mais na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja, e quando falo a igreja, estou me referindo à igreja, a igreja universal no sentido que ela está em todos os lugares, me refiro à igreja na comunidade e à igreja nos pequenos grupos. E dá para mim entender que a vida de algumas pessoas estão tomando um rumo de que estão esquecendo alguns de serem cristãos, porque iam para a igreja por uma questão religiosa, ou talvez não entendia qual era a função do que é ser igreja. E aí vem essa questão que a gente precisa repensar: o que é ser igreja? Porque igreja é estar em comunhão, fazendo parte do corpo de Cristo.
E aí eu vejo a beleza da igreja, a beleza do corpo de Cristo, é quando nós temos a oportunidade de estar nos relacionando mutuamente, e isso de forma saudável, de forma positiva. Por isso, eu quero levar para vocês a entender o que é essa igreja. Veja bem, fazer parte da congregação, ou fazer parte de uma congregação, nos ajuda. Por que devo congregar? Primeiro, que a congregação no ajuntamento fortalece a nossa alma. Somos igreja quando temos comunhão. E quando nós temos essa comunhão, existe esse fortalecimento, existe esse bálsamo de paz. Vocês já perceberam que, por causa dessa falta dessa congregação, desse ajuntamento, e eu não estou aqui em nenhum momento sendo contra as diretrizes governamentais do ajuntamento de pessoas, mas aqui está sendo mais uma reflexão mútua com esses dois homens servos de Deus que sempre estão juntos na igreja. Mas vocês sabiam que a falta deste ajuntamento tem gerado nas pessoas, tem gerado, de fato, ansiedade, tem gerado desespero, depressão, as pessoas estão, algumas, desanimadas, desorientadas, porque deixaram de estar juntas. Vocês já perceberam isso? Pastor, eu já percebi, sim, né? Inclusive, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque eu penso que nós, como igreja, nós influenciamos outras pessoas, né? Ou seja, a essência de uma igreja saudável, e quando eu me refiro à igreja, eu entendo que a igreja somos nós, né? Nós somos a casa de Deus. Então eu vejo que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente acaba influenciando as pessoas, tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Então, aí até o assunto gostoso, mas causa algumas reflexões. Será que a minha posição em relação ao congregar não está sendo tomada pelo medo que eu tenho de me expor? Né? Então, acho que assim, é uma coisa que eu vejo que esse momento ele serve também para a gente ter uma consciência de quem somos nós, né? O pastor Zé está ministrando um curso, né? E ele mandou uma videoaula para nós, e nessa videoaula fala das nossas sombras, né? Então, será que nesse momento de pandemia, as nossas sombras, né, que são as nossas mazelas, enfim, está tomando forma e a gente está tendo uma outra perspectiva, né? Nós estamos sendo tomados pelo medo, né? Enfim, eu acredito que de fato a gente tem que tomar esse certo cuidado, mas eu vejo que a nossa forma, né, de enxergar tudo, né, não só a pandemia, mas não só a igreja, de juntar tudo e enxergar tudo, na realidade enxergar o conjunto completo, né, nós podemos sim, além de sofrer, né, com aquilo que tu colocou, né, com ansiedade, depressão, enfim, os medos, mas a gente também pode influenciar outros irmãos que até então poderiam estar numa situação diferente, né, fortalecidos em fé, com uma outra perspectiva, e a gente pode ser essa coisa, esse canal de uma influência negativa nos irmãos. É o seguinte, eu fico preocupada, eu vou usar a expressão preocupado novamente, porque eu estou numa situação em que eu tenho a referência da minha célula, eu tenho a referência dos meus pastores, eu tenho a referência do ministério que faço parte. Então, eu tenho uma certa segurança em um momento tão complicado como esse, de perceber a igreja comigo, eu sendo igreja, né? Esse corpo vivo. E a minha preocupação é com as pessoas que não conseguiram, nesse tempo de que fazem parte de alguma comunidade cristã, ser de fato uma igreja viva com os outros, né? Aí você falou de relacionamento, você falou de comunhão,
que não nos restringe a um templo ou um auditório, né? Nós somos, a partir dos relacionamentos, a partir dessa identidade como corpo de Cristo, a identidade onde que nós chamamos o outro de irmão, não é à toa que chamamos de irmão, né? Então, a minha preocupação vem a respeito disso. E, de fato, muitos, nesse momento, têm revisto naquilo que se apegou nesse tempo todo, que não for aqueles que não se apegaram ao relacionamento, à a comunhão da fé, do compartilhar. E as ferramentas que nós temos como igreja não é simplesmente para nós somos uma igreja saudável porque nós temos várias coisas. Não. A gente se apega àquelas ferramentas que são funcionais, que vão cumprir um papel importantíssimo, né, no discipulado e na vida espiritual de cada um, né? Então, eu temo que esse tempo alguns fiquem desolados, né? Sim, sim, claro. Então, continuamos aqui sobre essa por que devo congregar. Interessante, o que é igreja? O que é igreja? Vamos lá. Antes que nossa primeira parte acabe terminando aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Uma questão que eu quero mostrar para você. O que é igreja? Muito bem. Jesus diz assim em Mateus 18, 20, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Quantos ele pediu? Ele só pede 2 ou 3. Porque onde estão 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu, Jesus, estou ali com eles. Então, é interessante ressaltar que nós não precisamos ter um ajuntamento muito grande para que a presença de Jesus seja notória. A presença de Jesus começa dentro da nossa casa, quando eu e minha esposa e meus filhos, eu me sento à mesa, invoco o nome de Jesus e faço dele o meu momento devocional, trago a presença de Jesus para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida dos meus filhos, a presença de Jesus invocando o nome dele. Parece um filme de ciência ficção, o texto, mas é real, porque o nome de Jesus tem poder. E a qualidade da célula? Existe uma qualidade que a nossa igreja tem desenvolvido, que é da célula, é por ser um pequeno grupo, gerar mobilidade, gerar flexibilidade, são as qualidades da própria célula. Também a gente precisa entender que igreja, estar juntos, porque assim formamos uma comunidade de relacionamentos, em nome dele, em nome de Jesus. Então, a característica importante na comunhão é que na comunhão com nossos irmãos, nós desenvolvemos a simplicidade do nosso relacionamento, desenvolvemos a proximidade. Então, quando eu tenho comunhão com o meu próximo, eu tenho essa proximidade. Quando eu deixo de ter a comunhão, eu começo a me esfriar, eu começo a me afastar, eu começo a ficar longe. O meu relacionamento não se torna mais simples, meu relacionamento se torna algo complexo, começo a ter, não tenho mais intimidade, já trato as coisas muito formal. E além disso, a mutualidade. A comunhão gera mutualidade e gera a solidariedade. Então, são essas características importantes que fortalecem a nossa comunhão. Eu acho que é isso que nós temos como igreja. E como igreja, nós não podemos perder. Mesmo enquanto
dura essa pandemia, porque agora, Mauro, eu fico me questionando, e se a pandemia durar muito tempo? Como que nós vamos fortalecer a nossa comunhão? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e não estou colocando aqui fogo não estou querendo colocar mais lenha no fogo, como popularmente se diz, viu, Jetson? Mas um relacionamento de namoro a longa distância, ele tende sempre a se esfriar. Concorda comigo, Jetson? Eu não sei como o Mauro pensa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei o que é namorar à distância. Eu namorei praticamente 13 meses à distância. E foi um empenho assim árduo, tanto da minha parte como da minha esposa, para nós esfriar nossa paixão. Poderia esfriar? Poderia, como muitos eu vi quando fui ao seminário. Mas como eu estava tão decidido, eu continuei e ela continuou no engajamento até que nós conseguimos nos casar. Mas, geralmente, tudo que é à distância vai esfriando aos poucos. E a minha preocupação é que se este adistanciamento social não venha provocar um esfriamento na vida espiritual dos cristãos. Mas antes que Mauro e Jetson responda, nós vamos dar aqui um intervalo e nós já voltamos com as devidas perguntas. Tudo bem? Tudo ok? Que já voltamos rapidinho. Oi, morada, tudo bem com vocês? Meu nome é Catiana e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem realizado na minha vida. Nós temos vivido, né, nesses últimos tempos, assim, meses, né, dias muito difíceis, né, de isolamento social, né, pandemia, quarentena, né, e as coisas não estão como antes, né, muitas coisas mudaram. Mas o que não tem mudado, irmão, é aquilo que o Senhor quer fazer por você na sua vida. Né? E a Igreja Morada, ela quer contribuir para que Deus venha abençoar você. Né? A Igreja Morada tem feito cultos, né, online aos domingos, né? E um desses cultos, irmãos, né, após o pastor falar, né, fazer o apelo, ele falou sobre a célula. Né? Nesse dia, irmão, eu me senti muito tocada pelo Espírito Santo, muito encorajada naquele momento. E eu quis participar. Eu botei lá nos comentários que eu queria participar de uma célula. A irmã Ivne e o seu esposo Rodrigo entraram em contato comigo, irmãos. E hoje eu participo de uma célula. Eu tenho o prazer de falar que eu estou muito feliz de estar com ele, que tem feito toda a diferença na minha vida. Né? Esse mês nós perdemos assim 3 pessoas na minha família. No dia 4 nós perdemos a minha tia, no dia 8 a minha avó e no dia 9 o primo, né? O sobrinho da minha avó. Irmãos, tempos difíceis, de sofrimento, tempos de angústia, sabe? Mas Deus, Ele não se esqueceu de mim, não se esqueceu da minha família e nem se esqueceu de vocês. Por isso eu venho aqui hoje, irmãos, falar para vocês que é maravilhoso participar da célula. É um tempo único, é um tempo que a gente tem vivido que é tão gratificante, irmãos. Lá nós oramos, nós lemos a palavra de Deus, nós cantamos, eu falo dos meus problemas, eu ouço os problemas dos nossos irmãos, a gente ri junto, sabe? A gente canta, a gente até dança. A minha célula é muito animada, é muito divertida. Sabe, é muito bom estar com esses irmãos. Deus colocou eles na minha vida para poder me abençoar e para que eu também seja bênção na vida deles e na vida de vocês que estão me ouvindo agora. Então, se você tiver uma oportunidade de participar de uma célula, não desperdice essa oportunidade, tá bom? Eu quero agradecer o pastor Juan, o pastor Zé e toda a minha célula, todos os irmãos que oraram por nós. Um beijo para todos vocês. Obrigada. Muito bem, vamos ouvir a resposta do nosso querido Jetson. Então, pastor Juan, diante da sua pergunta, nós não sabemos realmente
mas quanto tempo nós vamos ficar em isolamento? Nós ficaremos sem nos congregar, né, como igreja. E a pergunta foi: o que fazer diante dessa incerteza? Como ser igreja, né, nesse tempo de incerteza? Aí você estava falando das características da comunhão, simplicidade, proximidade, intimidade, mutualidade, solidariedade, né? Uma das coisas é nos adequarmos a esse tempo onde que precisamos utilizar as ferramentas de comunicação não presenciais, né? Que, no caso aqui, nós estamos aqui né, essa conversa, esse encontro nosso é diante de uma ferramenta dessa. Nós temos o próprio telefone que ficamos sem usar tanto tempo, né? Que é ligar uns para os outros, né? E tudo tem a ver de individualmente sermos ministros, né? Assumirmos o nosso chamado individual de ser igreja, né? Assim, de ser parte do corpo e querer ser igreja no coletivo, de entender quais são os direcionamentos do nosso pastor, dos nossos líderes, e ser igreja. Eu preciso ser igreja, porque, do contrário, se a gente não for intencionais, nós corremos o risco de entrarmos no nosso egocentrismo, né? Então, eu tenho os meus, eu cuido dos meus, você cuida dos seus, e individualismo é melhor, né? A gente corre o risco de entrar no individualismo. Então, eu acho que é ser intencional e se adequar à realidade. Hoje, nós precisamos utilizar as ferramentas de comunicação acessível, né? Eu acho que é isso. Mauro? Pastor, eu penso que o Jetson, ele colocou tanto nessa resposta como na pergunta anterior, né? Que a gente tem utilizado neste momento as ferramentas que estão à disposição. Né? Eu acho que foi fantástica essa colocação, porque esse é um termo legal, ou seja, a gente está dispondo de ferramentas, né? Mas nada que nesse momento venha substituir aquilo que a gente já sabe que precisa acontecer, né? Ou seja, o tato, o toque, o abraço, né? Mas eu também penso igualmente o Jetson, ou seja, a gente tem que compreender que nós, nesse momento, nós somos o quê? Nós somos influenciadores, né? Até estava pensando enquanto o Jetson estava falando, né, do tal do influencer digital, né? Hoje em dia tem uns termos novos, modernos, enfim. Eu acredito que a gente tem que agir dessa mesma, ter esse mesmo posicionamento, né? Ou seja, a gente tem que fazer aquilo que de fato nós somos constituídos como cristão, o quê? Para fazer o quê? Fazer diferença, para influenciar, né? Aí a forma que é um pouco mais elaborada, né? Ou seja, talvez tem pessoas que não tenham muita técnica, muito tato para fazer dessa forma, né? Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que sou mais assim do toque, do abraço, da comunhão, da confraternização. Então, para mim, se torna um pouco mais difícil, né? Mas eu acho que de uma forma simples a gente tem que compreender o nosso papel e a gente tem que buscar uma direção do próprio Senhor, né? Como que Ele quer que a gente, qual que seria o nosso comportamento nesse momento, né? Porque tem irmãos que o comportamento assim, é totalmente, tô de férias, né? Tô de férias da igreja, tô de férias das células, tô de férias do relacionamento com os irmãos, né? E se justifica por conta da própria pandemia, né? Mas será que esse é o meu papel? Esse é aquilo que, de fato, né? Esse é o ID, né? Que Jesus prega, que nós pregamos, né? Na igreja. Então, eu penso que a gente tem que acabar se descobrindo nesse momento. Eu acho assim, que a comunhão, ela é importantíssima para o fortalecimento da igreja e da nossa vida. Nós influenciamos e também podemos nos deixar de influenciar. Somos influenciados por outros. É importante que quando voltar, e esse voltar é falar num patamar de esperança. Acredito que
voltaremos. Talvez não voltaremos como era na época que nós conhecíamos a comunhão. Mas eu quero ressaltar aqui algumas questões importantes com referente ao caráter. Não vou entrar em detalhes do caráter, mas a comunhão fortalece o caráter do cristão. Por isso que quando voltemos, pelo menos presencialmente na célula, nós precisamos começar a valorizar as reuniões presenciais de pequenos grupos da célula. Por quê? Porque nas reuniões presenciais e na igreja, quando ela se ajunta, quando fala assim, igreja, não estou me referindo ao grande aglomerado, estou me referindo às células. Quando a célula, quando os pequenos grupos, ela começa a se ajuntar, a estar presencialmente, o nosso caráter é fortalecido. Então, é na comunhão que fortalecemos o nosso caráter. Qual tipo de caráter? E aí eu elenquei 4 caráteres que estão em extinção nos dias de hoje. O primeiro é a coragem. Então, como poderia ser visto a coragem? A coragem é vista quando, um exemplo, quando nós vemos uma mulher e sabemos que ela tem um pavor de falar em público, tem dificuldade em desenvolver a sua oratória, e vá à frente da igreja, ou vá à frente desse grupo pequeno, e ela conta de como Deus, através de miraculosamente, concedeu sua resposta. O que nós acabamos de ver é coragem de testemunhar o milagre de Deus. E isso é caráter. O segundo aspecto, que também elenquei aqui, é quando nós, tanto na célula ou como depois do culto, geralmente ouvimos de pessoas que talvez estavam tendo uma disciplina, uma indisciplina melhor, na questão da educação física, que não corria, que não se movimentava, que não andava de bicicleta, ou que não fazia nenhuma atividade física, mas que se predispõe a acordar mais cedo e começar a se exercitar e cumpre a sua promessa, isto é disciplina. Então, a comunhão entre os irmãos ajuda a fortalecer até quando nós ouvimos a nossa própria disciplina e nos inspira isso. A segunda é visão, porque nós ouvimos também, como temos professores na nossa igreja, quando ouvimos o testemunho de algum professor ou de algum chefe, um gerente ou alguém que esteja num cargo muito importante e olha para um funcionário, ou o professor olha para um aluno e observa nele que esse futuro aluno tem um talento a desenvolver, então isso que pode desenvolver nesse aluno, ou que pode esse funcionário a desenvolver, ficar melhor, isso é visão. Então, visão é um caráter. E por último, é quando nós ouvimos um universitário que já está tão cansado, vencido pelas provas, cansado em fazer sua monografia, pensa em desistir, mas decide continuar à frente estudando, isto é persistência. Então, nós podemos perceber que na comunhão nós fortalecemos também o nosso caráter. Coragem, disciplina, visão e persistência. Agora, quando não há a comunhão, eu elenquei também alguns pontos essenciais e depois eu vou estar abrindo aqui para vocês comentarem para a gente finalizar este momento. Quando não há comunhão, o que acontece? Então, nós vimos que a comunhão fortalece o nosso caráter. Também fortalece a nossa vida espiritual. Fortalece o nosso testemunho vida em Cristo.
fortalece a nossa compaixão aos necessitados, fortalece a nossa harmonia, a paz, o nosso interior. Agora, quando não há comunhão, problemas são identificados pela falta da comunhão. Relacionamentos superficiais, falta de convivência, dificuldade para identificar problema a tempo, antecipar soluções. Quando não há mais comunhão, nós temos ausência do evangelismo pessoal. E eu acho que aí vem um grande desafio para nós como igreja do século XXI, em plena pandemia, viu, Mauro e Jetson? Será que a nossa igreja, será que os membros das igrejas cristãs estão conseguindo desenvolver, assumir o seu papel evangelístico para evangelizar pessoas, mesmo que temos toda essa restrição de isolamento social? Dificuldade para integrar novas pessoas para o corpo de Cristo? Outro problema é cuidado do rebanho e centralização só nos pastores. Perda de membros e, por último, ministérios apáticos, porque, como Mauro diz, eu estou de férias, então para que eu vou movimentar o ministério se eu estou em isolamento? Pastor, você foi muito certeiro. Esses problemas, eles são reais diante desse tempo. Quando você fala de integrar novas pessoas, e aí você falou no final sobre a apatia, né? É porque, assim, é difícil lidar com esse tempo onde que você vai resolvendo um dia, aí você tem o outro, e aí você tenta se recuperar, uns perderam emprego, né? E essa palavra sua, esse pensamento, essa chamada aqui para a gente falar sobre os problemas, os danos nascidos na falta da comunhão são muito sérios. E eu, entre todos aqui, eu coloco essa parte aqui de integração de novas pessoas, né? O evangelismo pessoal, essa missão que Deus nos deu, o Mauro até falou, mandou bem demais, de influenciadores. Deus está contando com a gente nesse tempo de pandemia. Essa pandemia não pode tirar de nós a nossa eficiência, a eficiência do nosso chamado, né? Então, nós fomos chamados para ser influenciadores e nós temos nós temos a capacidade em Cristo de ser criativos, de ser proativos e para cumprir a nossa missão. E eu penso nesse dano aí de não pensarmos mais no evangelismo e na integração de novas pessoas, como consequência, pastoreamento, né, dessas pessoas, né? Então, eu só completo com isso. Mauro. Pastor, esse é um tema muito interessante, muito gostoso, muito profundo, né? Porque problemas a gente começa a identificar com tanta facilidade, né, no nosso meio, né? Então, assim, parece que os nossos olhos, quando a gente vê uma situação, a gente só vai querer saber, muito mais focado nos problemas do que nas coisas boas que a gente faz, né? E para não ficar uma coisa assim muito fechada nesse circuito, eu queria colocar um outro problema que eu identifico também, pastor. Todos esses aqui são triviais. Mas será que isso também não está servindo para que esses problemas se ressaltem nas nossas vidas? Ou seja, será que essa pandemia não trouxe, na realidade, um olhar mais crítico para o meu eu? Ou seja, será que eu já não tenho, será que eu já não vivo, como o senhor coloca no primeiro ponto lá, relacionamentos superficiais, não tenho convivência com os irmãos da igreja, né? Ou seja, será que eu também, ante a pandemia, só ressaltou a minha falta de evangelismo, né? A minha dificuldade de evangelizar, de integrar novas pessoas para o reino, né? Então, ou seja, são coisas que talvez isso ficou um pouco mais
palpável, um pouco mais visível a todos nós, que esse problema de comunhão já existe porque a gente mesmo, antes mesmo, né, do isolamento social, já tinha isso como uma característica na nossa vida, né? Então eu vejo que também, né, eu pontuo isso daí, que significa que eu acho que traduzindo é como que tu e o Jetson falou perfeitamente, né? Ou seja, a gente não evangeliza e a gente tem uma outra coisa aqui no final que o senhor coloca que acho que é fundamental. A gente se transforma e se torna um ministério apático. E além do mais, além de tudo, eu penso ainda que por conta de nós não fazermos aquilo que compete a nós, que é o nosso id, a gente ainda acaba penalizando o próprio ministério, ou seja, acaba falando coisas que não devia do próprio ministério. Então eu também vejo que a falta de comunhão propicia tudo isso. Muito bem, eu me dou de satisfeito por poder compartilhar com você este tema tão delicado nos tempos, porque qualquer tipo de comentário sobre este assunto, às vezes, pode ser mal interpretado, mas aqui é nada mais uma maneira da gente refletir o nosso conceito de igreja. Igreja é só igreja vivendo em comunhão. Para finalizar, e o Jetson vai cantar aí um cântico para nós, Atos 2:46 diz esse texto áureo, um texto assim bastante conhecido pelas igrejas que trabalham com célula, e nós não podemos esquecer do que a maneira como a igreja primitiva, mesmo que eles estavam sendo perseguidos, às vezes, mal compreendido, mas diz assim, Atos capítulo 2, versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, a comunhão traz salvação. Que Deus nos dê sabedoria e graça. Primeiramente ao nosso pastor, à nossa liderança, ao conselho da nossa igreja, para que no devido momento, todo mundo, todos nós, sejamos iluminados e no devido tempo voltemos à comunhão, porque isso é a essencialidade, a supremacia de uma igreja cristã, é manter-se em comunhão. E nos esforçarmos de mantermos a comunhão uns com os outros, como Jetson e Mauro falaram. Use as ferramentas, use o WhatsApp, os telefones, a mídia possível para nós criar essa comunhão e que o Senhor te abençoe nesta plena quarta-feira e uma boa noite para você. Quero concluir com o coro daquela canção, né? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus.
Deus abençoe a você, meus amigos, e Deus te abençoe você que está nos assistindo. Uma ótima noite e até a próxima quarta-feira, onde trairemos pessoas da área da saúde, viu, Mauro? Viu, Jetson? Nós vamos entrevistar aí psicólogos que estarão nos ajudando a entender melhor como ter um comportamento, uma saúde mental equilibrada em tempos da pandemia. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tua bondade, o teu amor, tua graça sobre mim, o teu consolo em meio à dor. Agradecido eu estou, pois me deste muito mais do que eu posso merecer. Como não te adorar, ó Deus? Tu sempre desperta nos meus lábios o louvor. Como não te adorar, ó Deus? Sou eterno devedor do teu amor. Tua bondade, o teu amor, tua graça sobre mim, o teu consolo em meio à dor. Agradecido eu estou, pois me deste muito mais do que eu possa merecer. Como não te adorar, ó Deus? Tu sempre desperta nos meus lábios o louvor. Como não te adorar, ó Deus? Sou eterno devedor do teu amor. Ó Deus, tu sempre desperta nos meus lábios o louvor. Como não te adorar, ó Deus? Sou eterno devedor do teu amor. Como não te adorar, ó Deus? Sempre desperta nos meus lábios o louvor. Como não te adorar, ó Deus? Sou eterno devedor do teu amor. Michel, mais uma vez. Como não te adorar, ó Deus? Tu sempre desperta todas as manhãs nos meus lábios o louvor. Como não te adorar, ó Deus? Sou eterno devedor do teu amor. Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Esse é mais um Morada News que está no ar.
Nas terças-feiras, nós temos as nossas células, um momento de grande comunhão e amizade. Não fique de fora! Se você quer participar de alguma célula e ainda não sabe como, procure o nosso pastor Juan. Será um prazer imenso recebê-los. Às quartas-feiras, nós temos o Morada Virtual, um programa de entrevista, conversa e boa música. Não perca! Vale lembrar que às quintas-feiras, o pastor Oséias nos conduz nos estudos bíblicos da quarentena. É uma ótima oportunidade de reflexão sobre os momentos atuais que estamos vivendo. Conheça também o podcast Bora Pensar, produzido pelo pastor Oséias. É direto pelo Spotify, é só você assinar e ouvir. Todos os sábados, às 18 horas, nós temos encontro marcado no canal IB Morada. Lives com muita música para todos os gostos. Todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse período, temos estudado o Apocalipse Esperançoso. Vem estudar conosco! Não podemos esquecer que às 7 horas da noite, aos domingos, nós temos um encontro marcado com toda a igreja. É a nossa grande celebração. Não deixe de participar e, aliás, compartilhe com todos os seus amigos. Tchau!